Olá, tudo bem? Este é um vídeo onde nós vamos mostrar com detalhes como vocês fazerem o empacotamento, a criação do setup client para ser rodado de forma segura, poder compartilhar, comercializar o seu setup, sua estratégia com outras pessoas, com seus clientes, tá bom? Então aqui nesse ponto nós já temos um setup pronto, customizado, otimizado e validado, tá? Nós temos alguns números bacanas, já fizemos um backtest do nosso setup, ele já passou pelos nossos critérios de avaliação e então nós podemos então partir para a criação do setup, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar um período, tá, de backtest em que ele nos dê em torno de 200 a 300 operações. Porque esse número, ele é um número estatisticamente válido, tá? Então, com isso, nós vamos conseguir extrair alguns números aqui que serão levados para o setup client, e também lá para o CSA, caso um dia vocês venham a solicitar, a abertura, a publicação do CSA de vocês como público, esse número será utilizado lá, tá? Então, aqui no meu caso, eu encontrei um período, em que o meu setup faz ali 230 operações, que é o suficiente, que é o período aqui desde janeiro de 2019, tá? Cada setup vai ter o seu período, então vocês têm que ir aumentando ou diminuindo aquele período para que ele chegue então aqui a algo em torno de 200 a 300 operações, tá? Então eu tenho para 230 operações, eu tenho um drawdown de R$ 433, tá? Esse número aqui é o importante, é o que a gente vai levar lá para o nosso setup e depois ele será importado no CSA, tá? Então, esse 433 aqui, eu vou vir aqui nos meus parâmetros e vou informar ele aqui, ó, drawdown máximo do backtest deste setup, tá? Então, eu vou colocar aqui 433. Esse é o valor base que será utilizado depois para a formação de capital da carteira, e tudo mais, tá? Então, feito isso, agora a gente já consegue definir aqui os valores, as chaves, de criação do setup. Antes de a gente fazer isso, eu vou passar aqui pelos campos essenciais, caso vocês ainda não tenham preenchido, que são muito importantes que estejam preenchidos para que o cliente não tenha problemas depois, tá? Então, o primeiro é o nome do robô, Claro que todo setup tem que ter aqui um nome, Então, você pode escolher o nome que quiser aqui, tá? Eu vou colocar aqui teste 123, mas pode ser o nome que você quiser. Eu sugiro que seja um nome curto, porque esse nome ele vai constar nos logs e também no comentário das ordens, tá? Então, sugiro que não seja um nome muito comprido aqui. Aqui a descrição, isso é mais para o cliente poder ser orientado, que se trata esse set, tá? Então aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Este é apenas um set de exemplo, tá bom? Então aqui você pode colocar uma informação um pouco maior, tá? A versão mínima do robô é importante também vocês estarem definindo, tá? Utilizem aqui sempre a última versão do robô que você utilizou para otimizar o setup, porque dessa forma você vai garantir que o seu cliente não terá problemas de conflito, tá, entre versões. Se ele tentar carregar esse setup numa versão antiga do robô, o robô não vai deixar, ele vai reclamar, tá? Então sempre aqui atualizem para a última versão para ficar legal, tá bom? O tempo gráfico, por padrão, ele sempre vem current, mas é legal você deixar o tempo gráfico realmente do seu setup. Aqui no meu caso, eu estou rodando em gráfico de 15 minutos, então eu vou deixar aqui em 15 minutos, tá? Isso é muito importante porque se o cliente carregar o seu setup num time frame errado, o robô vai fazer a correção automática para o que tiver aqui setado, tá bom? Então, muito importante sempre deixar o time frame do seu setup nessa informação aqui. O Magic Number do EA também é algo muito importante, tá? Sugiro que vocês utilizem um número diferente para cada setup que vocês criarem, tá bom? E também
preferencialmente que seja um número diferente dos setups que nós utilizamos na Cold. Tá? Então, uma recomendação é que vocês sempre utilizem números mágicos acima de 100. Tá? Porque na Cold, hoje nós já estamos utilizando do 1 até o 40. Né? E muito possivelmente a gente vai continuar utilizando ali a faixa do 40, do 50, 60. Tá? Dificilmente a gente vai passar do número 100. Então, a partir do número 100 vocês podem utilizar. Tá? Hoje a Cold também tem vários parceiros. Em breve a gente vai tentar padronizar alguma coisa de faixa também, né? Para não ter conflito entre os parceiros. Tá? Porque um cliente ele não pode nunca rodar 2 setups com o mesmo Magic Number. Tá? Então é bem importante que esse número seja bem diferencial. Então, uma sugestão minha aqui é que você crie um número identificador seu, por exemplo, 51. Tá? Esse é o número identificador seu. Então, a partir daqui, você cria um sequencial, por exemplo, 001. Tá? Então, sempre, todo setup seu vai respeitar esse número aqui, 51001. Aí, o próximo setup seu, você coloca 51002. E assim vai. Tá? Então, cria-se um padrão, né? Sendo que o número 51 aqui é uma identificação pessoal sua, do desenvolvedor, né? Do nosso parceiro. E o último número é a sequência. O número de contratos, né, eu sugiro que vocês deixem por padrão sempre um contrato, né, e aí se o cliente quiser ele altera depois, porque essa é uma informação que ficará aberta, tá? Todos esses dados aqui ficarão abertos. Os dados que serão fechados, né, no setup client serão daqui para baixo, tá? O nome e o e-mail ainda fica constando lá para o cliente, né? Mas daqui para baixo fica tudo criptografado, tá? Todos os parâmetros até chegar na parte de configuração de stops, né? A parte de configuração de stops, de definição de metas, tudo, esses dados também ficam abertos, tá bom? Voltando aqui, nós entramos agora na parte da configuração aqui do criador do setup, né? Então ele vai pedir um nome, né? É legal que você utilize o mesmo nome também em todos os setups seus. Então eu vou colocar aqui no meu caso Marcos, que é o meu nome, mas aqui vocês coloquem o nome de vocês ou o nome que vocês pretendem, né, que apareça lá no CSA. Tá? Então se de repente, eu não quero usar o meu nome aqui, eu quero usar uma sigla, né, ABC XPTO. Ok, você pode usar, tá? É isso aqui que vai constar lá depois no CSA público, caso você venha solicitar, tá bom? Então aqui é uma identificação de nome do criador. Abaixo você vai utilizar o e-mail. Esse e-mail é muito importante que vocês coloquem um e-mail válido, tá? Porque é através deste e-mail que vocês receberão as notificações de solicitação de uso do seu setup, tá? Então sempre que alguém tentar utilizar o seu setup, você vai receber um e-mail aqui para você fazer a liberação. Então, coloque um e-mail que vocês irão utilizar corretamente. O drawdown nós já pegamos lá do backtest, né? E colocamos aqui. Agora vem a chave de compilação, tá? Essa aqui é uma chave secreta, né? Você tem que escolher uma chave que será a base para a criptografia de todos os outros parâmetros. É como se fosse a senha da criptografia, tá? Então, aqui você pode informar uma chave aleatória, né, do jeito que você quiser aqui, entre letras e números, tá? É importante que ela tenha no mínimo 12 caracteres, senão o robô não vai deixar você continuar depois. Você pode colocar o que quiser aqui. Você tem duas opções. Uma opção é você criar uma chave única para todos os seus setups. Então, por exemplo, eu criei essa chave aqui. Se eu quiser que todos os meus setups utilizem essa mesma chave, eu posso fazer isso, não tem problema. O comportamento será o seguinte: quando um cliente solicitar a liberação de uso de um dos meus setups, assim que eu fizer a liberação, todos os meus setups com essa mesma chave serão liberados. Tá? Porque a liberação é por chave de criptografia. Então, chave de compilação, né, no caso. Então, quando eu der um OK lá no e-mail e liberar o acesso,
eu vou estar liberando para todos os setups que tenham essa mesma chave, tá? Se por acaso você quer que cada setup seu seja liberado de forma individual, né? Por exemplo, eu tenho 3 setups, só que eu quero liberar eles individualmente para cada cliente. Então você tem que utilizar aqui uma chave de compilação diferente em cada setup seu. Tá? Você pode até definir um padrão, mas você tem que alternar alguma coisa aqui diferente entre cada uma delas para que a liberação seja de forma unitária, tá? Para cada setup, uma liberação diferente. Aí aqui nós temos um parâmetro que é para indicar se esse setup é público, né? Liberado para todos. Uma vez que você coloca sim aqui, o seu setup ele não irá pedir autorização, tá, de uso. Ou seja, você vai estar protegendo o setup, né? Você vai estar gerando um client para que ninguém saiba qual que é a sua estratégia, só que você está tornando ele público, né? Qualquer pessoa que tiver acesso a esse setup vai poder utilizar. Se você colocar não, então ele se torna um setup privado, né? Todos que tentarem utilizar esse setup, você receberá aquele e-mail para confirmar, né? Para você poder liberar o acesso para a pessoa, tá? Ela só consegue utilizar depois que você fizer a liberação. E aqui abaixo tem uma opção que é permitir rodar em conta demo sem autorização. Se você coloca aqui sim, que você permite a conta demo, significa que uma pessoa não autorizada, ela poderá utilizar em conta demo sem a sua autorização. Tá? E uma vez que você coloque não, o comportamento da conta demo será o mesmo da conta real. Ou seja, você vai receber um e-mail também para liberar a conta demo do cliente. Ok? Então, são esses os campos essenciais, né? Esses 2 grupos aqui, o primeiro grupo e o segundo, que você tem que definir. Feito isso, você vai salvar uma versão desse setup aqui, tá? Vou salvar aqui como teste full. Tá? Então, esse aqui é o meu setup full. Sempre que eu quiser fazer uma reotimização, quiser fazer uma melhoria no meu setup, eu vou utilizar essa versão full no Stark full. Tá? Esse setup aqui é meu, eu nunca vou passar ele para ninguém, né? Eu sou o desenvolvedor no caso aqui. Então, eu tenho aqui a minha expressão, eu tenho aqui meus preços de referência, tá? Tá tudo aqui. Isso é algo que vai ficar disponível somente para mim, que fui o criador do setup. Agora eu vou gerar a versão client do setup, que é aquela que a gente vai poder distribuir para todos os seus clientes, né? Para a gente poder comercializar de uma forma segura, tá? Então vamos lá. Como eu já salvei aqui, agora eu posso fechar aqui o testador de estratégias, porque a gente não gera por aqui. Nós vamos gerar pelo próprio robô em tempo real, tá? Então eu vou abrir aqui um gráfico, pode ser qualquer ativo, e eu vou agora colocar o robô full, tá? A versão full do Start, eu vou colocar ele aqui na tela e vou abrir aquele meu setup full, tá? Então, tá aqui, né? Todos os dados que nós acabamos de preencher. Eu vou dar um OK aqui. Pode ser com a negociação automatizada desligada, não tem problema, tá? Então, legal. Carregou aqui e tá tudo certinho. Eu vou conferir aqui os indicadores, né? Carregou meu indicador de volume, carregou meu indicador de range. Tá tudo certinho aqui. Tá? Então, agora eu já posso fazer a geração do setup client. Para isso, eu vou clicar aqui na tela para dar foco nela e vou apertar a tecla S de sapo, tá? S de 7 no teclado. E aí, então, ele vai fazer a solicitação do client, vai gerar esse log aqui na tela, dizendo que o setup foi gerado. Tá? O que aconteceu no momento que eu apertei essa tecla S? Ele pegou todas as informações desse setup aqui, das informações básicas aqui, né, de criptografia, e ele mandou lá para o servidor da Code. Tá? Ele enviou para o servidor da Code e pediu uma chave de criptografia. Então o servidor da Code gerou uma chave, essa chave retornou aqui para o robô, e então o robô fez a criptografia de todos os parâmetros do setup, gerando um setup client.
O setup ele está neste caminho aqui, que mostra aqui no log. Então você poderia ir por esse caminho, mas o mais fácil é você vir aqui pelo próprio MetaTrader. Você vem em arquivo, abrir pasta de dados. Tá? Ele vai abrir aqui, né, a pasta padrão do MetaTrader. E aí você vai voltar um nível antes, né, que ele abre aqui na pasta do terminal. Ó. Você volta um nível antes aqui para esse diretório chamado terminal. Aqui você vai ter uma pasta chamada Common. Dentro dela você vai ter uma pasta chamada Files. E é aqui dentro que ele gera o seu set, tá? Então você percebe que ele já gerou aqui com o nome de Stark Client, o nosso Magic Number lá que a gente escolheu aqui entre colchetes e o nome do setup no final. Tá? Se nós abrirmos aqui, você verá que tem algumas informações aqui abertas, né? Ó, que são as informações básicas do setup, né? Depois começa a ficar tudo criptografado, tá? Não tem como ter acesso a esses dados sem ser pelo robô Stark Client, tá? Então tá tudo criptografado, até que depois tem mais alguns parâmetros abertos aqui, que são os parâmetros de gestão, que esses eles são realmente abertos, tá? Então legal. Agora nós já temos o setup client, então nós podemos fazer a divulgação dele para o cliente nosso, tá? Lembrando que o cliente ele irá utilizar esse setup na versão client, tá? E eu vou até abrir aqui para vocês uma nova janela para você ver como fica a diferença, tá? Então, ó, vou colocar o client na tela, vou dar um abrir aqui e vou carregar aquele setup que acabou de ser gerado. Tá? Então tá aqui os campos todos criptografados aqui embaixo, tá? Vou dar um OK. Ele vai carregar, só que percebam que ele não carrega indicador nenhum, tá? Aqui, ó, as duas telas são o mesmo setup, né? Só que aqui é a versão full, né, com os indicadores à mostra, tudo, e aqui é a versão client, que não mostra indicador nenhum, tá? Não mostra preço de referência, não mostra nada. Legal? E agora nós vamos ver sobre a liberação de uso do setup. Tá? Então eu conectei aqui numa conta diferente, tá? E eu vou então utilizar o Stark Client para colocar ele na tela e vou carregar aquele setup que nós acabamos de gerar aqui o cliente dele, tá? Então eu vou dar um OK e nesse momento ele vai fazer a conexão com o servidor da Cold, tá? Para verificar se esse cliente ele possui, né, autorização. Nesse caso aqui o cliente não possui autorização, tá? Então ele apresenta essa mensagem: essa conta não está autorizada a utilizar esse setup, né? Por favor, entre em contato com o criador. Aqui no caso está mostrando os meus dados porque eu me cadastrei lá como desenvolvedor, tá? Mas aqui apareceria os dados de vocês e aqui abaixo os dados do cliente, tá? Nesse momento aqui, o nosso sistema de validação de licença já enviou para você, desenvolvedor, né? Aqui no caso para mim, um e-mail para a gente fazer a autorização desse cliente. Tá? Então, eu dando OK aqui, repara que o robô sai da tela, tá? E ele não inicia, né? Muito importante também, pessoal, que a nossa URL esteja liberada aqui em ferramentas, opções, experts, tá? Então, a URL da Cold tem que estar aqui, né? Para o robô poder fazer essa autenticação, senão não vai funcionar, tá? Mas ele vai apresentar uma mensagem dizendo que não conseguiu se conectar, né? Então, legal. Eu vou lá dar uma olhada no meu e-mail agora, né? Então, eu vou ver que eu recebi esse e-mail aqui, ó. Tá? Esse é o e-mail padrão, né? Que o nosso sistema envia para você, desenvolvedor, para você poder fazer a liberação, tá? Se você clicar nesses botões aqui no e-mail, a liberação já acontecerá, tá? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, um mês, tá? Ó, então, a atualização foi feita e a validade, né, desse setup aqui para esse cliente em específico é até 12 de junho. Né? Então agora, se eu tentar novamente colocar o Stark Client na tela aqui, vou abrir lá o setup, vocês vão perceber que ele já vai
autenticar, tá? Então agora funcionou, né? Até 12 de junho, esse cliente conseguiria utilizar, né, essa liberação. Caso você queira fazer uma liberação extra, né, ou caso você queira cancelar, por exemplo, essa autorização, você tem um painel, tá? Eu vou te mostrar agora. Então você vai entrar na área de cliente, aqui no site da Code, tá? Você vai logar com o seu e-mail, tem que ser o mesmo e-mail lá que você usa como desenvolvedor no Setups, tá? Caso você não tenha uma conta na Code com aquele e-mail que você cadastrou para geração de setups, você vai precisar criar essa conta, tá bom? E aqui no caso, então, eu usei o meu e-mail, eu vou logar, né? E aí, então, a partir do primeiro momento que você gerou um setup, ele já aparece para você essa opção aqui, ó, painel do desenvolvedor. Tá? Então aqui você clica e ele vai mostrar para você todas as chaves que você já utilizou nessa conta, tá? Então a chave que a gente acabou de testar, de criar agora, né, para esse vídeo, é essa última aqui, e ela já tem aqui, ó, um pedido, né, que é essa conta que a gente fez o teste. Então se eu clicar nessa chave, ele vai mostrar aqui para mim, né, o pedido, aqui no caso já está autorizado, que a gente autorizou por e-mail, né? Então ele está até 12/6. Se eu quiser incluir mais um mês para ele, é só clicar nesse botão aqui, confirmar, pronto, já incluí mais um mês, tá? Ah, eu quero cancelar essa liberação. Clica aqui no X, cancelei a liberação. Agora se o cliente tentar usar o setup, ele vai falhar. Então novamente ele deu a mensagem dizendo que não está autorizado, tá? Aí se você autorizar novamente lá, ele volta a ficar autorizado, tá? E aqui ficará listado, né, todos os clientes que solicitaram para você o uso desse setup, tá? Ele vai ficar ordenado por ordem de validade, então é bom que sempre você acompanhe por aqui para ver os clientes que estão vencendo, né? Para você poder então fazer a renovação. Legal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá e a gente pode ajudar vocês, tá bom? Valeu, grande abraço, até mais.